Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de sexta-feira, né? Sextou aí, dia 16 de maio de 2025, e nessa sexta-feira maravilhosa a gente vai ter aqui 8 jogos, tá galera? 8 jogos pra gente analisar juntos, e no final do vídeo vou deixar aí um bilhete pronto para vocês, tá show? Antes de mais nada aí já vai dando aquele like aí, né? Já vai deixando aquele like maroto aí para fortalecer o conteúdo aqui, o trabalho do BetGreen, né? E também pro YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, né? Então não esqueça de meter o dedão no like aí, que é de graça, e vocês vão estar me ajudando demais, tá? E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho do lado para receber notificação de todo vídeo e conteúdo que eu lançar aqui no canal BetGreen. Fechou, galera? Lembrando também que eu vou estar deixando aí o número do meu telefone, do meu zap, né, na descrição do vídeo. Se você tem interesse em entrar no grupo VIP, corre lá e me chama, que eu vou estar respondendo o mais rápido possível. E se tiver qualquer outra dúvida também sobre o mercado esportivo, pode estar usando lá o WhatsApp lá. Tem o grupo lá, o grupo free, né, o grupo grátis lá também. Se você quiser, me chama lá que eu te mando o link, fechou? Então qualquer coisa é só chamar lá no zap. Nessa rodada aqui, galera, a gente vai ter campeonato da Noruega, né? Vamos ter a Elite, né? A primeira divisão e a segunda divisão também. Vamos ter aqui campeonato francês Liga Nacional, que é a terceira divisão, um jogo muito importante aí, né? Para essa equipe que eu selecionei aqui, que é o Bologne, contra o Châteauroux. Vamos ter Sauditão também, jogo importante aí para o Al-Nassr, né? Que acabou perdendo a terceira posição nessa rodada, então precisa vencer para voltar para a terceira aí posição e garantir vaga na Liga dos Campeões aí da CAF na próxima temporada. Aí vamos ter também Premier League, né, 2 jogos e grandes jogos, né, Aston Villa e Tottenham, Chelsea, Manchester United, clássico. Vamos ter campeonato da Irlanda aqui, né, um joguinho então, que eu achei também interessante. E finalizando aqui, né, o joguinho da noite, Copa da Primeira de Portugal, do Paraguai, né. A gente vai ter o Cerro Porteño aí contra o General Caballero. Esse jogo aí válido pela Copa de Primeira do Campeonato do Paraguai. Vamos começar falando aqui do primeiro jogo, galera. O primeiro jogo aqui a gente vai ter a Elite do Campeonato da Noruega, né? Norueguês Primeira Divisão. Vamos ter o nosso querido Molde, né? Equipe de tradição aí na Noruega, quanto o Kristiansund, a equipe ali mediana, né? Aquela equipe ali que sempre briga ali no meio da tabela para cima, né? Mas nunca briga por título, pelo menos a maioria das vezes, né? 1h esse jogo, o Molde vai estar jogando em casa. Não começou o campeonato bem, né? Óbvio que são 6 rodadas apenas, mas começou aí tropeçando, né? Tanto é que até o momento tem 6 partidas, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 8 pontos aqui em 9º lugar. Se vencer vai a 11, então sobe um pouquinho, mas lembrando que tem jogos a menos aí do que o líder, do que o vice-líder, do que o terceiro colocado, né? Então tem um jogo pelo menos a menos do que essas equipes aí, né? E 2 jogos a menos do que o líder, que é o Viking, né? Que já tem 8 partidas. Já o Kristiansund também já tem 8 partidas, por exemplo, está em 8º lugar com 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, uma equipe que tem um ataque efetivo, porém uma defesa muito vazada. O confronto direto entre essas duas equipes, galera, a gente vai ver 4 vitórias do Molde e 1 vitória do Kristiansund no amistoso recente, né? Que foi em março desse ano de 2025, e o Kristiansund meteu 4-0, né? Obviamente que é amistoso, então não dá pra gente criar muita expectativa com esse placar elástico do Kristiansund, mas o último confronto foi vitória do Kristiansund, né? Fica aí como estatística. No demais aqui o Molde venceu, né? Nos jogos assim para valer em 2 jogos aqui desses últimos 5. 2 jogos do campeonato norueguês do ano passado, né, da temporada passada, venceu os 2, em casa por 2-0 e fora por 4-0, e também teve a Copa da Noruega em 2023 e o Molde ganhou fora de casa por 1-0, né? Então assim, acredito que pelo momento aí, pela equipe que tem, o Molde tem favoritismo para vencer, e a gente vai pegar a primeira opção, a dica casa vence, né, Molde para vencer esse jogo, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Você vê o placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Molde. Agora o próximo jogo aqui é a segunda divisão da Noruega. A gente vai ter o Lillestrøm jogando em casa contra o Kongsvinger. 1h esse jogo, né? Jogo onde eu vejo favoritismo do time da casa, né? O Lillestrøm aí, líder do campeonato, ainda não perdeu, né? 6 partidas até o momento, 4 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota, 14 pontos. E o Kongsvinger é o terceiro colocado aí com 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 10 pontos até o momento. Vem de 2 derrotas seguidas, né? Poder de Greenland em casa perdeu por 3-1.
e também perdeu por Renhen por 2-1 fora de casa, né? Então vem de 2 tropeços aí nesses últimos 5 jogos. No confronto direto, se a gente for ver, tem jogos bem distantes, né? 2020, 2019, 2017, mas querendo ou não aqui como estatística, né? O Lillestrøm venceu 4 vezes e o Kongsvinger venceu uma num amistoso lá em 2020, né? Mas agora quando o troço era para valer aí, a gente vê aqui que em 2020, né, que entre aspas foi os jogos mais recentes, né, o Lillestrøm venceu as 2 vezes jogando pela segunda divisão aí da Noruega. É uma equipe muito forte, especialmente quando joga em casa, então na minha opinião tem grande oportunidade aí de sair desse jogo com os 3 pontos e permanecer na liderança e principalmente com a invencibilidade, né? Obviamente que é início, tudo pode acontecer ainda no campeonato, né? Mas até o momento vai demonstrando aí uma equipe forte para subir para a primeira divisão. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence e a segunda opção mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Lillestrøm. Agora vamos aqui para o Campeonato Francês Liga Nacional, que é a terceira divisão, né? Vamos ter o Boulogne contra o Châteauroux. 2h30 da tarde esse jogo muito importante para o time da casa, né? O Boulogne, se a gente for dar uma olhada aí, está em terceiro lugar com 55 pontos, e se vencer vai a 58 e pode pegar aí o acesso direto para a Ligue 2, né? Que é a segunda divisão aí do campeonato francês, e torcer para um tropeço do Le Mans, que vai ter jogo aí contra o Versalhes, né? É uma equipe que até o momento aí não tem mais chance de ser rebaixado, só vai cumprir tabela, porém vem de 2 vitórias seguidas, né? Essa equipe aí que vai enfrentar o Le Mans. Então o Boulogne tem que torcer aí para um tropeço, né? Um tropeço aí do Le Mans, ou pelo menos torcer para uma vitória simples do Le Mans aí com gol de diferença e o Boulogne vencer aí por 2 gols ou mais de diferença, né? Lembrando que esses campeonatos aqui, o primeiro critério é o saldo de gol, né? E com isso, o saldo de gol aqui do Boulogne seria melhor, né? Porque está empatado nesse exato momento, 12 gols de saldo aí para Le Mans e para o Boulogne. Então, assim, uma vitória com 2 gols de diferença ou mais do Boulogne e uma vitória apenas por 1 gol de diferença do Le Mans, o Boulogne entra em segundo lugar e já consegue o acesso direto, né? Então, eu acredito que a equipe vai com tudo para cima do Châteauroux, que é uma equipe que está brigando para não ser rebaixado também, né? Ainda tem, assim, matematicamente tem chance aí de jogar o Paris 13 aqui para a zona do rebaixamento, né? Para isso tem que torcer Paris 13 perder por Carniu e o Châteauroux surpreender e vencer o Boulogne fora de casa, então promete ser um jogo aí interessante para gols, tá? A primeira opção que a gente vai pegar é o mais de 1,5 gols, tá, galera? E eu vou mostrar aqui para vocês o mais de 1,5 gols, mais de 1,5 gols não, minto, mais de 2,5 gols. O mais de 2,5 gols, galera, tá pagando uma odd aí de 1,60, 1,61, dependendo da banca, tá? Na minha opinião tá uma odd excelente e acredito que vai bater muitos gols. E a segunda opção também que é excelente é a dica casa vence, né? Se a gente for ver aqui, tá pagando 1,70 para o Boulogne vencer. Então acredito que como vai ser um jogo aberto aí, a equipe vai querer fazer saldo de gol, a gente tem um mercado de gols interessante e também vitória do Boulogne aí como segunda opção. Placar para esse jogo vou arriscar 3-1 casa, talvez um 3-0. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato da Arábia Saudita, a gente vai ter aqui o Al Nassr contra o Al Tawon. 3 horas da tarde esse jogo, o Al Nassr precisa mais do que nunca dessa vitória, né? Como eu falei para vocês nessa rodada aí, o Al Qadsiya já jogou, né? E venceu, né? Venceu o Al Wehda por 3-1 e pegou a terceira posição e atualmente está ficando aí com a última vaga para a Liga dos Campeões da AFC, né? E com isso aí o Al Nassr precisa mais do que nunca vencer esse jogo para voltar para a terceira posição aí e também ficar próximo aí do Al Hilal, que vai jogar nessa rodada fora de casa contra o Al Fateh e dependendo aí perdendo, o Al Nassr pode até entrar nessa briga aí para conseguir uma segunda posição, né? Mas o principal é terminar entre os três melhores, né? Ficar entre os 3 primeiros aqui para conquistar, né, essa vaga para a Liga dos Campeões. Então promete ser um grande jogo aí e grande favoritismo para o Al Nassr, né, na minha opinião. O Al Tawon está no meio da tabela, não tem mais nada para disputar, não tem chance de ser rebaixado, não tem chance de conquistar nada aqui e com isso aí vai entrar sem compromisso nenhum, né? Então eu particularmente acredito que o Al Nassr não vai vacilar. No confronto direto são 2 vitórias do Al Nassr, 2 vitórias do Al Tawon e um empate, né? Então querendo ou não tem um equilíbriozinho aí, mas como é importante demais esse jogo e o Al Nassr vem de uma goleada por 9-0 contra o Al Waqdud, isso aí querendo ou não vai dar motivação extra, especialmente se o Robozão jogar, né? No último jogo ele não jogou, né? Se tivesse jogado aí tinha feito pelo menos 2 ou 3 gols e ficando aí mais próximo do gol 1000, né? E nesse jogo aqui acredito que ele vai jogar e vai ajudar a equipe a conquistar aí esses 3 pontos. A primeira opção aqui a gente vai com a dica
dica casa, menos um handicap asiático, acredito que o Al-Nassr vai vencer por 2 gols de diferença ou mais, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 para o Al-Nassr. Agora vamos aqui para o Campeonato Inglês Premier League. Vamos ter o Aston Villa jogando em casa contra o Tottenham. 3h30 da tarde esse jogo, né? Jogo muito importante para o Aston Villa, né? O Tottenham não tem mais nada para disputar no campeonato, né? Então o Aston Villa vai dar a vida aí para conquistar esses 3 pontos. E se vencer esse jogo vai a 66 pontos e sobe aí pelo menos 2 posições, né? Não pega a posição aqui do Newcastle por conta do saldo de gol, mas passa o Chelsea e passa o Manchester City, né? Então um jogo muito importante aí para o Aston Villa vencer jogando diante de seus torcedores, né? E nos últimos 5 jogos a equipe venceu 4 vezes e perdeu uma, que era para o Manchester City, né? Um jogo que não poderia perder, mas cá entre nós não era confronto tão fácil, mas a equipe vai vivendo um ótimo momento, né? Já o time do Tottenham é o primeiro fora da zona do rebaixamento, mas já está decidido aqui os 3 rebaixados, né? O Ipswich, Leicester e o Southampton, então o Tottenham só vai cumprir a tabela mesmo e cá entre nós 4 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos. Não sei nem como essa equipe aí tá na final da Euro, da Liga Europa, né? Da Liga Europa, não sei nem como essa equipe tá na final, mas é aquilo, né? Futebol tem lá suas surpresas. Aqui eu acredito muito que o Aston Villa vai vencer, galera, especialmente pelo momento. E no confronto direto aí são 3 vitórias do Aston Villa e 2 vitórias do Tottenham, né? Então, assim, pelo momento que vai vivendo aí, acredito que o Aston Villa é grande favorito. E pagando uma odd aí de 1,38, dependendo da banca até 1,40, né? Tava até pagando mais, né? Mas derreteu a odd, 1,42, 1,60, mas o time vai com força total e possivelmente o Tottenham talvez poupar alguns jogadores, né? E com isso aí o Aston Villa favorito demais para vencer. E a primeira opção é a dica casa vence, né? Aqui não tem muito o que inventar não, galera. Aston Villa para vencer nossa primeira opção. E a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo, né? Para o primeiro tempo sair pelo menos um golzinho. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, talvez um 3-1. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato da Irlanda, Divisão Premier, vamos ter o Drogheda contra o Derry City. Jogo que acontece aí 3h45 da tarde. A gente vai dar uma olhada na classificação aqui, a gente vai ver o Drogheda em terceiro lugar e o Derry City, o visitante, em segundo lugar. 2 equipes que vão fazendo um início bom, né? 15ª rodada, vamos para 16ª, e equipes aí que estão brigando aí no top 3, né? O que pega aí é que como se diz, os últimos 5 jogos aí do Drogheda tem oscilado bastante, né? 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. Já o time do Derry City, 4 vitórias e 1 derrota. E no confronto direto aí, a gente vê que o Drogheda costuma surpreender, né? Tem um favoritismo, né? 3 vitórias do Drogheda, 1 vitória do Derry City e 1 empate, né? Esse jogo aqui, ele tá com cara de ambos marcam, galera. E eu vou mostrar para vocês aqui um mercado interessante, que é o mais de um gol e meio. Olha quanto que tá pagando esse mais de um gol e meio, galera. 1,60. 1,60, 1,62. Então, assim, tá uma odd excelente. Na minha opinião, vai ser jogo aberto aí. E tem tudo para bater 2 gols ou mais e também gol das 2 equipes, né? Então, a primeira opção é a dica mais de um gol e meio na partida. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora vamos aqui para o nosso penúltimo jogo, né? Campeonato Inglês Premier League, um grande clássico, né? Chelsea contra o Manchester United, 4h15 da tarde esse jogo, né? Jogo onde eu vejo o favoritismo do Chelsea, tá, galera? E vou explicar por quê. O Chelsea precisa dessa vitória aí para continuar aí entre os 5 melhores, né? Independente do resultado das outras equipes, né? Mesmo se o Aston Villa vencer, não passa por conta do saldo de gol. E mesmo o Manchester City vencendo, ele vai continuar aí aqui em 5º lugar. Então, assim, um jogo muito importante para a equipe aí tentar buscar esses 3 pontos em casa e vai pegar o Manchester aí que está na mesma situação aí do Tottenham que a gente comentou anteriormente, né? O Manchester é acima do Tottenham aqui com 39 pontos, campanha horrível, né? Só que tem a questão que a equipe tá lá, né? Na final da Liga Europa, lá junto com o Tottenham, né? Um clássico inglês aí na final da Liga Europa. E é aquilo, né? Acredito que a equipe não vai querer forçar contra o Chelsea, mesmo se tratando de clássico. E tem a questão também de não ter que arriscar os jogadores importantes aí e acabar perdendo um jogador aí igual como se diz, o Bruno Fernandes, né, que é um jogador importante ali, acaba perdendo um jogador desse para a final contra o Tottenham, né? Então eu acredito que a equipe pode até poupar jogadores aí nesse confronto, tá? E com isso o Chelsea aí acaba sendo favorecido demais. O Chelsea não tem nada a ver com a história, vai buscar esses 3 pontos, né? A gente vai ver aqui, galera, o confronto direto, 1 vitória do Chelsea, 2 vitórias do Manchester e 2 empates nos últimos 5 jogos. Aqui a primeira opção a gente vai com a dica casa vence, né? Chelsea para vencer, e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida.
Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 Chelsea, 3-1 casa. E vamos dar uma olhada aqui no Genius, né? Eu gosto de olhar esse Genius aqui para ver o que ele está falando sobre esse jogo, né? Um grande jogo, né? O jogo da rodada. E vamos dar uma olhada aqui no Genius, né? Vou entrar aqui na minha conta e a gente vai estar analisando esse jogo aí através do Genius, que é um site onde faz análise dos jogos com inteligência artificial, tá, galera? Ele vai dar sugestões aí, análise completa do jogo que você deseja analisar, né? Lembrando que ele é um site pago, então você pode estar aí pegando plano mensal, plano semanal, né? Eu particularmente acho mais interessante o mensal porque tem um custo-benefício melhor, tá? Mas se você quiser testar, aí você pega o semanal. Porém, o custo-benefício não é legal não, tá? Mas vamos lá, aqui do lado esquerdo a gente vai aqui na opção Pergunte ao Genius IA e a gente vai pesquisar aqui pelo jogo, né? No caso é o jogo entre Chelsea e Manchester, né? Já apareceu aqui, a gente vai aqui, ó, perguntar ao IA e a gente vai colocar aqui, ó, qual será o placar desse jogo? Vamos ver aí. Eu coloquei no palpite Chelsea para vencer mais de 2,5 gols, né? Na minha opinião, Chelsea é favorito. Então vamos dar uma olhada aí para ver se o Genius também tem essa visão igual a minha, né? Vamos dar uma olhada que ele vai estar pensando e calculando aqui o algoritmo, né? Ele vai estar fazendo estatística completa aqui, tá, galera? Pegando estatística de confronto direto, do momento de cada equipe. E vamos ver aqui, com base nos dados calculados, o Chelsea tem uma vantagem significativa em vários aspectos. Forma recente, 67-7, bababá. Vamos ver aqui, total agregado. Aqui ele vai falar tudo. Aí o mais importante aqui é o seguinte, é isso daqui, ó, placar projetado, né? Isso aqui é o placar sugerido pelo Genius. Ele está botando aqui Chelsea 2-0. 2-0. Eu acredito que vai ser um 3-0 ou 3-1. É os dois palpites que eu tenho, 3-0, 3-1, mas ele está dando aqui 2-0, ou seja, o Chelsea vai vencer, então, pelo menos nosso primeiro palpite aí para esse jogo está correto, só um mais de 2,5 gols aqui que o Genius não concorda, né? Então, acredito aí que a melhor opção é o Chelsea para vencer, né? O próprio Genius aqui acredita nisso também, e lembrando que eu vou estar deixando o link desse site aí na descrição do vídeo, no comentário, tá, galera? É só você clicar no link aí, fazer seu cadastro e ver aí qual plano que fica melhor para você, tá? Eu particularmente eu vou compartilhar com vocês aqui que vale a pena, tá, galera? Porque especialmente as zebras que esse Genius aqui manda, a maioria bate, cara. Quem tem o Genius aí, fez o cadastro aí pelo link, vai poder aí comentar, né? Comenta aí e fala a experiência de vocês aí, porque acredito aí que muitas pessoas estão conseguindo aí lucrar utilizando essa ferramenta de análise de jogos aí com inteligência artificial, fechou? Agora vamos finalizar aqui nosso último jogo aqui da lista, galera, o jogo aqui da Copa de Primeira do Paraguai, né, Campeonato Paraguai aqui, jogo entre Cerro Porteño e General Caballero, 7h30 da noite esse jogo, né, o Cerro Porteño vai estar jogando em casa e vai tentar buscar essa vitória aí para não se distanciar do líder, que é o Libertad, né, que está com 36 pontos, porém o Libertad vem de vários tropeços, né, e com isso aí o Cerro Porteño pode encostar, né, pode chegar a 34 pontos e torcer para um tropeço aí do Libertad que vai jogar contra o Sportivo Trinidense, né. O General Caballero, que é o confronto aí do Cerro Porteño, está em 7º lugar, 5 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 21 pontos até o momento. E se a gente for ver aqui os últimos 5 jogos do confronto direto, 3 vitórias do Cerro Porteño, 1 vitória do General Caballero e 1 empate, né? Então assim, eu particularmente estou bem confiante aí que o Cerro Porteño vai vencer, é uma equipe muito forte e jogando em casa com o apoio de sua torcida, tem tudo aí para conquistar esses 3 pontos, né? A primeira opção aqui a gente vai com a dica casa vence e a segunda opção mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-0 casa, 2-0 para o Cerro Porteño. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada aí de sexta-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês aí o primeiro e único bilhete da rodada. E o nosso bilhete ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro e único bilhete aqui para essa rodada de sexta-feira, a gente vai com 3 jogos, tá? E a gente pegou aqui 3 jogos aqui para as equipes vencerem, né? A gente pegou aqui vitória das equipes nesses 3 jogos. O primeiro jogo aqui é Campeonato da Arábia Saudita, né? O Sauditão é um jogo entre Al Nassr e Al Tawon. A gente pegou vitória do Al Nassr, né? Vitória simples aí do time da casa. Aí o segundo jogo, Campeonato Inglês, Aston Villa e Tottenham, a gente pegou aqui vitória do Aston Villa, tá? Aston Villa para vencer esse jogo muito importante. E o terceiro jogo também da Premier
Premier League, né, do campeonato inglês, Chelsea e Manchester United, a gente pegou Chelsea para vencer. No final a gente teve uma odd de 2,36, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$236,38. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Então um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa sexta-feira. Lembrando a todos vocês que o link desse bilhete eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo no comentário fixado, tá, galera? O primeiro comentário aí fixado vai ter o link desse bilhete, é só você clicar que você já vai direto para o bilhete pronto, é só você colocar o valor que você deseja. E lembrando, né, que a gente fez esse bilhete lá pela Estrela Bet, então se você não tem conta lá na Estrela Bet, já clica no link aí e faça seu cadastro e aproveita as vantagens que tem dentro do site, né? Por exemplo, tem aqui o pagamento antecipado, né? Igual nesse bilhete aqui do Aston Villa, né? No jogo do Aston Villa e do Chelsea, tem pagamento antecipado, ou seja, se o Chelsea fizer 2 gols de diferença, já dá a aposta resolvida, né? Independente do resultado final, se o Chelsea levar um empate ou virada, se ele abriu 2 gols de vantagem, já é green, tá? E isso não significa 2-0 não, tá? 3-1, 4-2, 4-1, qualquer placar com 2 gols de diferença ou mais, já vai dar aposta, pagamento antecipado, né? E a sua aposta aí já vai dar resolvida independente do resultado final. Então, é uma das vantagens que tem lá dentro do site, além de criação de aposta, opção de encerrar a aposta, tem as odds turbinada, bilhete turbinado, então assim, tem muita vantagem lá dentro. E se você não tem conta, já clica aí no link, faz seu cadastro, aproveita as vantagens, né, que eu acabei de citar, e também aproveita para criar esse bilhetezinho aí que ficou muito top e tem tudo pra gente conseguir esse green nessa sexta-feira. Fechou, galera? Enfim, um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro aí nessa sexta-feira e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!